Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Há quanto tempo? É ou não é verdade? Desde quarta-feira. Não sei como é que vocês me aguentam, não. Mas está tudo certo. Já falei para os noivos ali, o pessoal não quer mais casar. Desistiram tudo. E eu quero participar de momentos alegres, é comigo mesmo. Eu aprendi a fazer graça das desgraças. Aprendi a transformar impacto em impulso. Aprendi que as adversidades não são nada diante de um poder maravilhoso que nós temos cooperando a nosso favor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E nós precisamos estar prontos para encararmos os momentos de adversidade, os momentos em que as coisas não saem como nós planejamos, os momentos em que as coisas nos fogem do controle e às vezes nos fazem tomar decisões que nós não gostaríamos de tomar, mas que às vezes por circunstâncias momentâneas acabamos tomando decisões que futuramente nos causam impactos negativos, situações adversas. Mas isso não é o fim de nossa história, pois a caneta que escreve o nosso futuro está nas mãos do Senhor dos Exércitos. E por isso nossa história termina sempre num final de alegria, com um término de vitória. Então eu estou hoje para participar de um momento de reconciliação, de restauração, e para mim é muito importante isso. Eu não pude rejeitar o convite, para mim seria difícil estar aqui hoje de manhã, mas devido à situação, eu falei assim, eu não sei direito o que houve, o que aconteceu, eu não participei do começo, mas eu quero participar do fim dessa história. Para mim é motivo de muita honra, até porque a Bíblia é um livro que fala de restauração, de reestruturação, de reconciliação. Então eu quero pegar dois irmãos nesta manhã com vocês e vamos observar algumas coisas na trajetória desses homens, coisas ruins, coisas boas, mas coisas que fazem parte da história de todos nós, atitudes louváveis, atitudes reprováveis, mas que nós aprendemos com os nossos erros, aprendemos com as nossas adversidades. E por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 28, verso de número 2. Gênesis capítulo 28, verso de número 2. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: levanta-te, vai para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo, te multiplique, para que venhas a ser multidão de povos. Feche seus olhos agora. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Queremos continuar ouvindo a tua voz, por isso fala conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Pelo poder do nome de Jesus é o que eu te peço. Amém, glória a Deus. Amém? Estamos diante da história de Jacó e de Esaú, os dois filhos de Isaac. Estamos no momento em que a separação ocorre, o momento em que Isaac e Rebeca chamam Jacó e dizem: Jacó, está na hora de você partir, está na hora de você ir embora, e vamos te enviar à terra de Padã Arã, a casa dos parentes de tua mãe, e você vai para lá, porque não há mais possibilidade de você viver junto com seu irmão. A situação que aconteceu era extremamente desagradável, desconfortável, e Jacó havia cometido alguns erros, havia cometido algumas situações que ele não deveria ter feito, mas acabou fazendo. O que levou Jacó a fazer, eu não sei, porque às vezes as circunstâncias nos envolvem, às vezes nós somos envolvidos em situações que acabam nos conduzindo a praticar coisas que não praticaríamos, mas faz parte de nossa história, faz parte de nossa vida.
E Jacó cometeu algumas coisas que não deveria ter feito. E isso trouxe uma quebra de relacionamento. Isso trouxe uma separação a ponto dele ter que se mudar do local onde estava. A ponto de ele ter que partir. Não havia mais possibilidade de convivência naquele momento. E Jacó vai viver a sua vida em Padã Arã. Ele é abençoado por seu pai Isaac e vai embora. Vai viver a vida dele. A partir daquele momento, Deus começa a abençoar Jacó. E Deus também abençoa Esaú, que vai crescer, vai se casar, vai constituir um povo poderoso, rico. Mas uma coisa me chama a atenção nesse texto. Deus faz prosperar Esaú, Deus faz prosperar Jacó. Não há problema no que diz respeito à vitória, nem para quem partiu, nem para quem ficou. Os dois estão sobrevivendo em vitória, porque o Deus Todo-Poderoso é aquele que guia os passos dos dois. Eles estão ali vivendo sua vida, dando continuidade à sua história, com Deus abençoando. Jacó então, no capítulo 29, chega em Padã Arã e quer casar. Se casa com Lia primeiro, depois se casa com Raquel, tem seus filhos, e Deus está prosperando. No capítulo 30 ele enriquece. Deus está trabalhando na vida daquele homem. Ele está seguindo o seu caminho e Deus o está fazendo prosperar. Só que a coisa não vai terminar assim. Apesar dele ser bem sucedido em sua família, ser bem sucedido em seus negócios, apesar de Deus estar prosperando, porque a Bíblia dá continuidade bastante à história de Jacó aqui, até porque ele é o foco dessa história. Deus precisa fazer algo com Jacó, algo que Jacó não vai encontrar na terra para onde ele foi, algo que Jacó não vai encontrar em Padã Arã. Por mais que ele enriqueça, por mais que ele sobreviva e por mais que ele viva uma vida de sucesso, tem algo que ele não vai conquistar em lugar algum, a não ser na terra de seus pais, a não ser que ele retorne, a não ser que ele volte para tomar um posicionamento. Ele cresceu, se engrandeceu, enriqueceu, se tornou forte, poderoso, mas tem algo que Deus quer tratar com Jacó. Tem algo que Jacó não vai encontrar em Padã Arã e nem em nenhum outro lugar, e ele precisa ser tratado. Deus precisa trazer Jacó de volta à terra de seus pais. Deus precisa fazer com que Jacó encontre o seu passado. Como diz em Apocalipse: lembra-te de onde caíste, retorna-te e arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Jacó precisa retornar. Mas não é fácil, meu irmão. O retorno exige de quem retorna alguns atributos fortíssimos. O retorno exige agora de quem errou valores que vão se sobrepor aos erros, situações que vão se sobrepor às adversidades do passado. Às vezes, quando nós falhamos, para que haja um conserto, vai requerer de nós o emprego de algumas situações extremamente expressivas. Ele casou, ele enriqueceu, ele é bem sucedido, ele é próspero, ele não tem problemas observando, mas ele tem algo no seu interior que precisa ser tratado. Como homem de Deus, ele tem algo que precisa ser acertado. Ele tem algumas coisas que precisam ser revistas. E por mais que ele seja suprido pelas vitórias dadas por Deus, aquilo fica uma lacuna no seu interior que ele precisa tratar. E Deus quer seus servos puros, Deus quer seus servos tratados. E no capítulo 31, Deus aparece para Jacó e diz: está na hora, filho, porque você cresceu, mas seu sogro não se dá bem contigo. Você cresceu, mas seus cunhados não estão olhando com bons olhos. Você cresceu, mas todas as situações que estão ao seu redor tentam te empurrar para um retorno. Está na hora, filho. Vamos voltar à terra de seu pai. Você precisa estar de volta, frente a frente, com seu irmão Esaú. Está na hora de nós consertarmos isso.
Está na hora de nós revermos esses valores. Só que para voltar, irmãos, não é fácil. Porque todos nós sabemos o quanto é difícil reconhecer o nosso erro. Reconhecer que falhamos. Reconhecer que não deveríamos ter feito, ou que tomamos decisões precipitadas, ou até mesmo que não era o momento de fazer aquilo que acharíamos que deveríamos ter feito. E para isso nós vamos precisar de um atributo fortíssimo: arrependimento. Isso é coisa dos nobres, não é qualquer um que tem. Isso não é, atributo para qualquer um. Arrependimento. Arrependimento é você olhar e dizer: eu falhei. Eu falhei. Não é qualquer um. Gente, para se arrepender, olha o que tem de gente ruim aí de se arrepender. Ruim de gaiola. Eu não errei. Quando eu erro, é os outros que me forçaram a errar. Eu tinha um chefe que dizia assim: chefe não erra. Quando o chefe erra, foi um subordinado que atrapalhou. É o que o meu chefe dizia. Então, olhe bem, é nobre olharmos para alguém que pode olhar para si mesmo e dizer: eu fiz algo que não deveria ter feito. Eu fiz algo que precisa ser reparado, que precisa ser consertado. É coragem. Olhe bem, cometer um erro é como o filho pródigo. Você pensa bem, ele estava lá, tudo bem que ele estava numa situação difícil, mas ele olhou e disse: eu caí em si. E a maior queda que um homem pode ter é cair em si mesmo. Ele olhou e disse: eu preciso retornar. Eu preciso. Mas eu tenho que ter coragem, porque eu posso ouvir não, eu não sei como é que está a outra parte. Eu já vou falar dos valores da outra parte, mas primeiro eu tenho que falar daqui, que para mim é campeão. Para mim tem que andar de cabeça erguida quem erra e reconhece seu erro, e é capaz de olhar e dizer: eu não deveria ter feito, estou aqui para retratar aquilo que eu fiz. Isso é coisa de homem, e homem de Deus. Não é apenas macho, é homem de Deus. Ter coragem, não é verdade, de dizer: eu errei. Eu prego muito para a família, e um dos problemas que eu mais vejo hoje nos casais são esse: a dificuldade de dizer: me perdoa. Marido que aqui que fala para a mulher: vou dar moral para ela, aqui que eu vou falar. Porque é nobre dizer. Às vezes eu falo, não falo muito não, porque eu procuro errar pouco com minha mulher, mas de vez em quando eu erro, e eu falo mesmo: aí filho, vacilei, né? Perdoa aí, poxa. Perdoa aí, cara. Vai aí, poxa. E ela fica assim, irredutível. Aí eu falo assim: dá uma moral aí, poxa. Ó, Jesus bem perdoou você pelos seus pecados. Então está na hora de você me perdoar também. Eu apelo, eu não é. Mas é nobre, gente. É ou não é? Nós precisamos reconhecer isso. É algo que nós não encontramos em qualquer um. A coragem de dizer: eu errei. Mas não basta coragem. Quem retorna também tem que ser obediente. Pois como foi lido o Salmo 133, ó quão bom e agradável é viver os irmãos unidos. E é um grande desafio viver, meu irmão. Onde tem mais de um, tem problema. Precisa de uma liderança. E às vezes as coisas não são muito animadoras, não. Gente que já lidera pouca coisa já tem problema. Eu lidero 3, comigo 4. De vez em quando me dá um problema de gestão, questões administrativas para gerir aquela estrutura familiar de 4, eu e mais 3. É desafiador. E agora, observe, eu preciso obedecer, porque meu Deus não me quer em atrito. Não basta apenas coragem, eu estou debaixo de uma palavra, uma ordenança, uma obediência, de que eu preciso resolver essa questão. Ela precisa ser resolvida, por mais que ela me doa. Ela não é apenas um prazer que eu tenho que fazer, ou para consertar e remanejar meu ego. Não, ela é algo que precisa ser feito, porque segue os parâmetros de um Deus que eu sirvo, de um Deus que abençoa o poder da união, que na união ordena bênção e vida para sempre. É assim que funciona. Então eu preciso estar pronto para obedecer. Estou falando isso aí porque tem muita gente aí que tem dificuldade. É ou não é?
de ter coragem, em primeiro lugar, para pedir perdão, e de ser obediente para se consertar, para se retratar dos fatos. Mas não basta coragem e obediência, tem que ter determinação, porque coragem e às vezes são coisas que dá e passa. Vou fazer nada. Mas eu preciso fazer, mas tem que ser determinado, gente. É ou não é? Tem que ser obstinado. São coisas expressivas, sentimentos extremamente significativos. Eu vou fazer, tem que ser feito, isso está no meu coração e aconteça o que acontecer. Eu gosto de gente determinada para as coisas boas. Gosto de Ruth falando para Noemi: não me mande embora, Noemi, eu estou resolvida. Vou ficar com você até que a morte separe. Coisa de casal, é ou não é? A nora falando para a sogra, isso é coisa para quebrar paradigma. É ou não é? A oração deveria ser assim: sogrinha, eu quero mais que você morra. É assim que funciona. Mas não, ou determinação. Eu gosto do rei Ezequias dizendo: agora eu estou resolvido a fazer uma aliança para que saia de nós o ardor da ira do Senhor. Vamos voltar à comunhão com Deus. Eu gosto de gente determinada. E às vezes, para nós nos consertarmos, para nós retratarmos, nós precisamos ter determinação. Eu vou fazer, e não é coisa passageira, está dentro do meu coração. Eu estou determinado a fazer. É assim que funciona. Eu preciso rever meus valores, eu preciso rever meus conceitos, estar pronto, ter coragem, ser obediente e ter determinação e estar arrependido. Mas preste atenção, arrepender-se é algo muito profundo, não é remorso. O remorso nos conduz a possível erro novamente, o arrependimento não. Ele nos traz a possibilidade de nós não fazermos mais, de nós estarmos conscientes daquilo que aconteceu e estarmos prontos. Tudo isso é sentimento de quem vai. É Jacó indo no val de Jaboque. É ou não é? Jacó passa todo mundo, ficou sozinho. Ele vai encontrar-se com seu irmão no dia seguinte. E como é que vai ser esse encontro? Será que será amistoso? Como é que vai ser? Ele tem que ter coragem, ele tem que ter força. Ele não quer conversar com ninguém, ele está sozinho. Ele precisa de momento para falar com Deus, porque ele sabe que o Deus dele também é Deus do seu irmão. Ele precisa conversar com Deus. Então ele fica sozinho no val de Jaboque. E aparece o anjo, e Jacó está tão confuso que luta com o anjo. Não sei como é que aconteceu isso. Lutando com o anjo, Jacó a noite toda. Ele agarrou o anjo, falou assim: só vou largar você quando você me abençoar. Que bênção ele queria? Dinheiro? Dinheiro ele tinha. Uma família grande? Tinha 12 filhos e uma filha. 11 até. Benjamim vai nascer mais à frente. Família grande ele tinha, dinheiro ele tinha. O que esse homem quer? O que está atrás? Ele está buscando algo no seu coração. Que bênção é essa que Jacó disse: eu só te largo depois que você me abençoar. O que fez Jacó tomar essa decisão? Algo que ele tinha no seu coração, o desejo de se reconciliar. Ele precisava que Deus desse a ele a bênção do perdão, a bênção da reconciliação, a bênção do estreitamento de relacionamento. Hoje estamos diante de uma mesa que fala disso: perdão, restauração, restabelecimento. Estamos diante de uma mesa que não nos permite acusarmos ninguém, porque todos nós temos nossos defeitos, todos nós temos as nossas falhas. Às vezes somos rigorosos demais ao cobrar dos outros, somos rigorosos demais a requerer dos outros, mas esquecemos de olhar para nós mesmos. Jacó olhou para si e disse: eu estou precisando, Deus, eu não preciso de dinheiro, eu não estou precisando de uma família grande, isso eu já tenho, eu não estou precisando de vitória, isso o Senhor já me deu. Eu não tenho dúvida de que o Senhor é comigo. Eu só preciso de uma coisa: eu preciso consertar algo que me machuca, eu preciso rever algo que ainda me dói. Eu preciso, e é isso que eu quero, Pai.
Me dá essa vitória. Me dá. E ele recebe aquilo. Aquilo que ele foi buscar, ele recebe. Ele sai de manhã para ter um encontro com seu irmão. E lá vem o capítulo 33 de Gênesis. O retorno. Parece até coisa de filme, Ana. Mas ele vai encontrar. Precisa abrir não, depois você lê, porque tem que ler tudo. Eu não posso ficar falando tudo aqui também não, que ainda tem ceia. Aí eu estou abreviando o negócio aqui. Também não estou aqui para Ana. Fica quietinho aí que eu vou falando aqui. Agora mesmo eu termino. Então observe só. Agora quem é que vem? Agora entra em cena. Depois dessa história toda, depois da Bíblia se centrar em Jacó, depois de mostrar seu casamento, que não foi fácil não, meu irmão. Foi fácil não. Ele casou primeiro com uma mulher, enganado. Sofreu pra caramba, gente. Foi difícil para ele. Talvez em suas adversidades ele lembrasse, porque às vezes nós lembramos quando nós erramos e enfrentamos adversidades. Nós sempre temos por hábito associar às vezes as adversidades ao que nós fizemos. É ou não é? Você vê que ele casou com Leia. Foi mole não, o cara trabalhou 7 anos, gente, para casar com ela. Aí, se eu estou lá, eu ia falar, Labão, tem uma mulher mais barata aí não? Pô, 7 anos é muitos anos, cara. Pô, tudo bem que ela é legalzinha, mas 7 anos, ninguém aguenta. Ele trabalhou 7 anos, estava escuro. Ele casou com Leia. A Bíblia diz que ela tinha um olho para arquibancada, o outro para geral. Uma situação difícil pra caramba. Tu tá rindo porque não foi tu. Um campeão, um vencedor, mas teve que lutar muito. E ele nem pôde reclamar muito com o Labão. Não pôde não. Como é que ele ia reclamar com o Labão? Porque quando ele sofreu o engano, o que ele pensou? Eu estou colhendo o fruto daquilo que eu... Isso, porque Deus estava falando, tu tem que voltar lá, meu irmão. Tu é um homem de Deus. Tu é meu servo. Não é para viver assim. E agora ele vai voltar para encontrar o irmão Esaú. E lá vem Esaú. 400 homens, bonito na fotografia. Que também estava legal, porque agora a história se concentra em Esaú. Agora a história volta para ele. Porque alguém está disposto a se retratar, mas tem a outra parte. E a outra parte também precisa ser observada. É ou não é? E agora eu vejo valores em Esaú, extremamente expressivos. Valores extremamente significativos. É um homem forte, suficiente para saber que Deus faz justiça ao invés de vingança. Amém? Às vezes nós, quando estamos machucados, queremos também. Tomara que vá para a tua vida as pragas tudo do Egito. Também você mexeu comigo, não foi? Eu sou menina dos olhos do Senhor. Já vi crente assim, macumbeiro. Quer jogar feitiço nos outros, é ou não é? Eu não esqueço do que me fizeram. Sai fora, rapaz, vai tomar um banho, é ou não é? Eu em lavar essa alma sua. Gente que fica preso ao passado, porque me fizeram, porque me machucaram. Estou cansado de ouvir isso. Irmão, meu pai me bateu, eu tinha 5 anos. Aí eu sou traumatizado assim. Sai fora, rapaz. Eu, hein? É ou não é? Não, eu vejo força aqui em Esaú. Força suficiente para olhar e dizer, se o tempo passou, eu fui bem sucedido, Deus foi comigo, erro é coisa que acontece. Eu só preciso de uma decisão da outra parte de vir falar comigo, mas meu coração está limpo. É isso, força. Força para saber que Deus é justo. Que justiça vai ser feita não por minhas mãos, mas por intermédio da ação de Deus. Está observando todas as coisas. E nós precisamos estar prontos para perdoar. Quero falar isso para você. Gente que tem dificuldade de perdoar, Deus quer falar isso com você nessa manhã. E pior, tem gente que diz assim, eu perdoo, mas é você lá e eu cá. Tem gente que perdoa sim. Pode perdoar sim? Pode. Pode sim. Tem problema não. Pode perdoar sim. Só que Jesus disse assim, com a medida que você medir, você vai ser... Aí Jesus vai falar, eu te perdoo, mas você lá no inferno e eu aqui no céu. Você não perdoa os outros assim?
Você vê, Jesus perdoou Pedro, que é um cara nó cego igual Pedro, gente. Jesus fez coisa por Pedro que você nem imaginar. Eu fico olhando, esse dia eu estava pregando, o cara falou até um palavrão dentro da igreja. Um visitante chamou Pedro de não sei o que lá, minha mulher que estava perto. De tão indignado que ele ficou com Pedro. Mas eu preciso lidar e aprender a lidar com essa circunstância. Você vê, Jesus foi na casa de Pedro, curou a sogra de Pedro. O único agravante que eu vejo foi esse. Não vejo outro. O restante, Jesus fez tudo certinho. Agora, curar a sogra, não sei se Pedro ficou satisfeito. Então, não é? Isso eu tenho minhas dúvidas. Mas fez Pedro andar em cima d'água? É ou não é? Pedro andou em cima d'água. Botou a orelha do soldado no lugar. Pedro ia morrer porque cortou a orelha do soldado. Ele tentou contra a vida de um oficial romano. Erro. É ou não é? Poderia ter causado uma chacina. Aquela reação de Pedro. Jesus é que pegou a orelha e falou: soldadinho, vem cá, meu filho. Encaixou a orelhinha. Falou: tá ouvindo, meu filho? Para fora, é ou não é verdade? E deu tempo de Pedro fugir, que senão Pedro seria preso também. Mas Jesus apagou a prova contra Pedro. Depois de tudo isso, Pedro falou: aí Jesus, ainda que todos te neguem, eu não te negarei, vou morrer contigo. Jesus falou: fala besteira não, Pedrinho. Antes do galo cantar, meu filho, tu não me nega 3 vezes. Ele pensou: nego nada. Quando prenderam Jesus, que a chapa esquentou, Pedro correu, perguntaram: você conhece ele? Ele quem? O que se passa? Jesus está bem olhando para ele, narrado por Lucas, quando ele nega a 3ª vez. Aí o galo cantou. Pedro devia ter uma raiva de galo, não é verdade? O galo lembrava ele toda manhã o que ele fez. Pedro não deveria gostar de galo, não é? Pegar a pedra para atacar no galo. É desafiador. Mas Jesus olhou para Pedro e perguntou a Pedro também: Pedro, né? Quem você diz ser o filho do homem? E ele disse: tu és o Cristo, o filho do Deus? Fez coisas também que ninguém fez. Por isso ele ouviu coisas de Jesus que ninguém ouviu. Tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não. Isso aí. A nobreza no coração de Esaú, né? Está pronto para encontrar com o seu irmão. Jacó já demonstrou que queria paz, mandando presentes à frente, buscando reconciliações anteriores, mas nada iria reconciliar melhor do que a própria presença. Esaú não precisava de dinheiro, Esaú não precisava de cabras, de bois, de camelos, Esaú não precisava dos presentes. O que Esaú queria era observar e ver de perto o arrependimento de seu irmão, ouvir de seu irmão: eu errei, vamos continuar a nossa história, vamos dar sequência a isso. Já nos trouxe traumas demais. E então, ele está pronto e quebrantado o suficiente. Lá vem o irmão. E vem. Eu gosto do jeito que Jacó vai encontrar com Esaú, porque o texto diz que ele vai mancando. Brigou a noite toda. Está todo descabelado, cansado, olho fundo. Deus sabe como faz. É um sinal de maior quebrantamento. E vem o irmão. Esaú olhou e falou: é meu irmãozinho, já me fez muita raiva, mas é meu, né? Abraçou o irmão, beijou, os dois choraram. E sabe o que mais me chama a atenção nisso? É que tem espectadores observando. E um deles é o filho mais novo de Jacó, chamado José, até o presente momento. José está observando aquele momento de reconciliação. E talvez esse seja exatamente o suporte que deu a José forças para perdoar seus irmãos assim que chegaram no Egito. Porque o que nós fazemos gera um legado para a eternidade. Hoje nós estamos aqui celebrando um momento de restauração, de união novamente. Isso é muito importante. Os dois foram viver a sua vida depois daquele encontro, mas na morte de Isaac,
os dois estavam juntos sepultando seu pai. O que demonstra que houve uma reestruturação. E é isso que eu quero deixar, não para este momento apenas, mas para a nossa vida por inteiro, pois amanhã erraremos com alguém, ou alguém errará conosco. Amanhã teremos adversidades para encarar, situações difíceis. Teremos que ser homens com coragem, com determinação, com obediência para pedir perdão, mas teremos que ter força e quebrantamento também para perdoar. Glória a Deus por este momento. Glória a Deus por aquilo que nós estamos vivendo aqui. E eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero orar. Quero agradecer por este momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por este momento, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar. Que isso seja notório diante de toda a tua igreja e um exemplo fiel para todos os teus servos, para todos nós que estamos aqui nesta manhã. Nós somos passíveis de erro. Nós não estamos acima dos erros, mas temos coragem, como hoje está acontecendo. Somos obedientes, nos arrependemos, e aquele que se arrepende alcança misericórdia. Estamos diante também de tua mesa, e hoje também temos que pedir perdão, Pai. Pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas cobiças, mentiras, pelos valores que achamos ser corretos e não são. Nos perdoe, Pai. Que a oração que tu nos ensina nos diz que assim como o Senhor nos perdoou, nós também deveremos perdoar o nosso irmão. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado por participarmos deste momento, pois ele entra em nossa memória para a eternidade como um legado que precisa ser seguido, que precisa ser acompanhado. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vale um amém? Amém. Que Deus abençoe, pastor.